Posso começar? Senhor Jesus, nós consagramos a Ti essa transmissão, nós consagramos a Ti, Senhor, essa transmissão, essa conexão. Senhor, convidamos o Senhor a tomar a direção de tudo. Senhor, usa a Tua filha, Thaís, com autoridade, com temor. Queremos ouvir aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Estamos aqui, Senhor, atentos ao teu falar, Pai. Tira todo o nervosismo e que a sua palavra seja entregue, Senhor, com muito temor. Em nome de Jesus, toca nos lábios dela, assim nós oramos. Amém. Amém. Certo, boa noite a todos. Meu nome é Thaís e hoje eu vou estar trazendo Daniel 6, Daniel na Cova dos Leões. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários, por causa da grande capacidade de Daniel. O rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo de como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então, os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando num modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o senhor sabe que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse: que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel.
O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã, bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com sua esposa e seus filhos. Os leões o atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. Bom, quando eu estava lendo esse capítulo mexe bastante comigo, por ser por quem Daniel foi, por como ele conduzia, era um homem temente que orava 3 vezes ao dia. E eu lendo essa passagem, a primeira coisa que ela me arremeteu foi 2 Timóteo 2,15. Apresentar-se. Deixa eu ler certinho. Primeira coisa, quando Paulo está conversando, né? Eu tinha anotado, eu esqueci que eu ia estar com o celular e eu anotei no celular. Apresentar-se como servo, como um obreiro, apresentar-se como um bom obreiro, tá? E o pessoal que naquela época servia ao rei, que era o pessoal mais importante, tá? Eles bolaram um plano. Gente, eu tô nervosa. Calma. O que acontece? Ele me arremeteu a isso pelo fato dos administradores e altos funcionários estarem querendo prejudicar Daniel. Só que eles não conseguiram. Por quê? Porque Daniel se apresentava um bom obreiro. Ele fazia as coisas corretamente. Então, eles não tinham nada para estar acusando Daniel. Então, olha como falam, né? Não existe coincidência, existe em Jesuicidência. Isso aconteceu em Daniel. E Paulo fala sobre isso no Novo Testamento. Então, isso já é um princípio. Independente do que você for fazer. Aqui o Daniel, ele estava servindo a um rei que nem era judeu. O Dário, ele não era judeu, ele era persa. E, no entanto, Daniel se mostrava um bom obreiro. Tá? Então, assim, independente de onde você está trabalhando, honre, honre aonde você está trabalhando, porque Daniel recebeu honra pelo que ele era, pelo que ele se mostrava. E aí, o que esses funcionários, os administradores e alto funcionários, qual foi a única forma que eles conseguiram atingir Daniel? Na sua fé. Eles tiveram que, tipo, pegar literalmente no que realmente pegava o Daniel, porque não tinha nada para acusar o Daniel. Porque Daniel, ele era um bom obreiro, independente de quem ele estava servindo. Ele fazia com honra, tá?
E aí eles pegaram aonde pegava ele, pois ele era fiel acima de tudo a Deus. E ele orava 3 vezes ao dia. Então ele era fiel ao seu Senhor, ao nosso Senhor. E aí eles se apegaram nisso. E quando eles foram tão manipuladores que eles induziram o rei a fazer essa lei, porque eles sabiam que isso iria pegar Daniel, porque Daniel era fiel e ele já demonstrava isso. E aí eles manipularam uma situação. Então, isso foi outra coisa que eu sempre procuro sondar o meu coração. Até que ponto a gente chega para manipular uma situação, para obrigar a acontecer algo. Porque, tipo assim, eles não tinham nada contra Daniel, mas eles manipularam uma situação para prejudicar Daniel. Então, é o que eu sempre. Até que ponto vale algo para você fazer para prejudicar o próximo? Todos os dias eu me questiono assim: até que ponto nós podemos ir? Até tem um limite, sabe? E eles ultrapassaram o limite. Eles induziram o rei a fazer algo para prejudicar Daniel. Só que o rei Dário, ele gostava do Daniel, pois o Daniel honrava ele, fazia corretamente, mesmo ele sendo um exilado, mesmo ele sendo judeu, ele sendo da tribo de Judá, ele honrava o rei. Porque nós devemos dar honra às autoridades. Você não precisa concordar com ela, você não precisa se servir do banquete dela, mas você precisa honrar. E isso Daniel me ensinou muito, muito, porque ele não se perdeu com o que o rei oferecia a ele. Ele não perdeu os princípios de Deus, mas ele não deixou de honrar Dário. Então tem hora que a gente é muito ferro e fogo. A gente não entende, eu não gosto dessa empresa, só que é essa empresa que paga o seu salário. Você não precisa concordar com a sistemática da empresa, você não precisa concordar com o que o seu patrão faz, mas se você está debaixo daquela autoridade, você tem que se submeter a ela e honrar, porque o seu salário no fim do mês vai vir, tá? Então, isso foi um princípio muito que eu levo para minha vida. O princípio de honrar a autoridade, tá? E aí o rei acabou, né, assinando, infelizmente, apesar que nada acontece por acaso, né? Acabou assinando o decreto e veio depois a consequência do ato dos funcionários. Eles escolheram exatamente o que eles queriam naquele momento, né? Que eles queriam prejudicar Daniel, porque a partir do momento que o rei assinou um decreto desse, é irrevogável. E aí, eles tramando, eles sabiam que Daniel iria orar. Então, eles já seguiram Daniel porque eles sabiam que Daniel não ia quebrar um princípio dele, que Daniel não iria virar as costas ao Deus vivo. E aconteceu exatamente como eles planejavam. E aí, eles foram até o rei e pediram para o rei fazer o que ele tinha assinado. Gente, o que mais mexeu comigo foi a angústia que o rei Dário ficou por um judeu, por um exilado. Ele sentiu compaixão. A Bíblia fala que o rei Dário jejuou. Ele não tinha entendimento, ele não tinha espiritualidade, mas ele fez o que muitos judeus e cristãos não fazem. Ele jejuou. Ele se privou de regalias, de festa à noite, de coisas habituais que ele fazia pelo Daniel. Então, assim, ó, Daniel conquistou isso por mérito dele e para honra e glória do Senhor. Mas Daniel honrou e o rei Dário sentiu, gente, um rei poderia simplesmente ele substituir Daniel, mas não. Ele sentiu, ele ficou triste. A Bíblia fala que ele ficou angustiado. Então, assim, o que você está fazendo para uma pessoa se algo acontecer para você? Como que você quer ser lembrado? Como que você quer ser visto? Quais são os frutos que você está mostrando?
O que você vem fazendo no seu dia a dia? Se hoje você fosse jogado numa cova de leões, o seu rei ficaria feliz ou iria jejuar pela sua vida? O que você vem fazendo no seu dia a dia para um rei ficar triste por você? Então isso mexeu muito comigo, tá? Então ele fez, ele jejuou tudo e no dia o que me chamou a atenção foi o que o rei Dário falou, que o seu Deus te livre. Porque até então o rei Dário considerava somente o Deus de Daniel, como se não fosse um Deus para todos. Era um Deus somente do Daniel, só dos exilados, só dos judeus. Eu não sei, a Bíblia não diz, né, o que passou na cabeça do Dário, mas eles tinham outros deuses, eles tinham outra religião, eles seguiam outras coisas. E, no entanto, ele falou para o Daniel que o Deus de Daniel livrasse ele. E no dia seguinte, ele foi correndo de manhã, ele não dormiu à noite e logo cedo ele foi. E aí, qual a pergunta que ele fez? O seu Deus te livrou dos leões? Você entendeu? Porque ele não considerava um Deus dele, ele considerava o Deus do Daniel. E, para surpresa do rei Dário, Deus achou graça em Daniel. Deus achou Daniel puro, não tinha o porquê castigá-lo. Então, Deus mandou um anjo e o guardou. E o livrou dos leões, tá? E graças a Deus, Daniel saiu bem da cova e isso, gente, isso foi tão importante que foi para a Bíblia, isso é um ensinamento para gente. A Bíblia é um manual e isso acontece até hoje. Lembra no começo que eu falei sobre a manipulação dos funcionários, dos líderes? Olha a consequência que teve. Depois que Daniel saiu, todos eles foram lançados na cova dos leões. Só que a consequência não veio só para eles, vieram para a família. As mulheres e os filhos pagaram por algo que eles nem estavam sabendo. Então, assim, Deus é amor, mas ele é justiça. Tudo que você planta, você colhe. E detalhe, não somente você, a sua descendência. Então, isso é uma coisa para a gente pensar muito. Quem que você anda jogando na cova dos leões? O que você anda manipulando? O que você anda fazendo? Quais que são as consequências disso? Sabe? Então, a consequência dos funcionários foi perder a vida e ainda perder tipo assim, colocar a família toda dentro da cova. Todo mundo pagou. A gente não sabe se tinha criança, se tinha. A gente não sabe. A Bíblia não diz. Mas pensa, você nem saber de uma situação e você seja jogado numa cova de leão, e a Bíblia diz que eles não chegaram nem ao fundo. Eles foram destroçados pelos leões. Então isso é muito triste. Então, sabe, vamos. É algo para a gente se policiar. A gente entender que tem consequências. Mãe, pai, todo mundo acaba pagando por algo que a gente não pensa na hora. E, gente, Dário se converteu. Dário se converteu. Um homem que nem conhecia, olha como que ele começa a carta: paz e prosperidade. Ele começa desejando paz. Ele faz um decreto alegando, pois ele é o Deus vivo. Ele reconheceu quem era Deus, tá? E permanecerá para sempre. Ele fala para todos de toda a sua província se curvar diante do único Deus. É que naquela época não existia Jesus ainda não tinha nascido, né? Mas literalmente ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Naquela época era Deus. O Salvador ainda não tinha vindo, mas ele aceitou Deus, ele se converteu para ele começar como paz e prosperidade, pois ele é o único Deus vivo. Seu reino jamais será destruído. Gente, isso é muito lindo. Um homem persa
que não conhecia Deus. Ele viu através dos frutos de Daniel. Gente, a Bíblia não diz que Daniel pregou para Dário. Então não tenta embutir na cabeça de alguém. Daniel orava. Eu tenho certeza, gente, o homem que Daniel era, eu tenho certeza, a Bíblia não diz, mas que ele orava pelo Dário. Isso foi fruto do Daniel. Foi fruto, e não foi fruto do falar, foi fruto do posicionamento, de como ele agia. Porque falar até papagaio fala. Foram os frutos do seu agir, da sua forma de conduzir a vida, de exemplos de como Daniel era íntegro. E Dário notou isso em Daniel. Ele se destacava em tudo. Desde o primeiro capítulo, Daniel se destacava em tudo. E Dário viu isso. E Dário aceitou. E Dário viu. E o rei colocou isso permanente para todos os persas e os medos. Então, que frutos que nós estamos dando? O que você está passando? Se hoje você tivesse sentado à frente de Jesus, ele iria falar que está orgulhoso de você, ou ele iria falar, ó, precisa melhorar, você está manipulando, você está jogando gente na cova dos leões. Então, que fruto você daria hoje para o seu rei? Que fruto que você anda dando na sua empresa, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa, que é o seu primeiro ministério? Você está dando bons frutos para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, no seu trabalho? Como que vem sendo o Daniel, o seu Daniel? Você está fazendo certinho? Então, essa é a meditação. Cris, desculpa o nervosismo, é minha primeira vez, gente. E eu fiquei muito nervosa, eu tô com a mão gelada. Mas eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre esse exemplo para nós, que é o Daniel. Amém? Amém, glória a Deus. Quero trazer só alguns complementos aqui, né? Daniel, ele foi escolhido por causa da sua confiança, né? O rei Dario queria homens de confiança como Daniel, para que ele não sofresse danos, né, financeiros. Então, Daniel foi um dos escolhidos ali, cargo de confiança do rei, né? E quando ele fala sobre a inflexibilidade da lei medo-persa, né, que é citada ali no verso 8, no verso 8 que a Thaís leu, fala sobre a inflexibilidade da lei medo-persa. E aí nós temos uma outra referência que fala sobre essa lei, explicando um pouco melhor sobre ela, que está escrito em Esté, capítulo 1, verso 19, né, que fala sobre, portanto, se parecer bom ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então, essa lei, ela não poderia ser revogada. Se o rei falou, está falado, né? Então, esse era o nome dessa lei, era Lei Medo-Persa, era o nome dessa lei. Nem o próprio rei poderia. Nem o próprio rei poderia ir contra essa lei, né? E nós temos aqui uma outra referência, aí já falando sobre obediência, que a Thais ressaltou bastante aqui sobre a obediência, sobre a honra, né? A liderança. Tem a referência em Atos, capítulo 5, no verso 29, né? Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Então, ali houve o decreto de que não poderia mais, né, orar, né? E esse decreto Daniel não obedeceu, porque nesse caso ele colocou: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Então, primeiro ele obedeceu a Deus. E daí, falando sobre autoridade, nós temos em Romanos, capítulo 14, não, Romanos, capítulo 13,
que fala sobre o respeito pelas autoridades. Olha que interessante esse trecho, que é muito claro para os dias atuais. Ele a gente nem precisa explicar, só de ler, ele é autoexplicativo, né? Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargo de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo. Se a pessoa está fazendo tudo certo, ela não vai ter medo de nada, né? Mas sim nos que fazem o que é errado. Então, a autoridade causa medo em quem está fazendo lambança, quem está fazendo coisa errada. Você deseja viver livre do medo e das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. Então, está ali, Romanos capítulo 13, né? Um complemento desse trecho que a Thaís trouxe hoje, esse capítulo, né, muito bem explicado, glória a Deus por sua vida, falando sobre estar, né, em obediência, honrar as autoridades. E é isso aí, é sobre isso. Glória a Deus por sua vida. Amém. Alguém gostaria de comentar algo? Amém. Ok, então vamos encerrar. Thaís, você pode orar encerrando em nome de Jesus? Foi, agora foi. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, obrigado. Obrigado pelas suas revelações, obrigado pelo seu direcionamento, obrigado pela vida de cada uma que está aqui nessa sala, Senhor. Abençoe grandemente a vida da Cris, minha líder, do Flávio, meu líder. Abençoe a todos que estão nessa sala, Senhor. Que o Senhor visite a casa de cada um, em nome de Jesus. Obrigado pelo direcionamento, pela sua graça e misericórdia, Senhor. Que cada vez mais nós possamos ser cheios de Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que cada vez mais nós possamos ter sede e fome da Sua palavra, do seu entendimento, do seu direcionamento. Obrigada, Senhor, pelo sopro de vida. Obrigado pela sua misericórdia na nossa vida, graça. Obrigada, Senhor, por cada dia. Obrigada por cada abraço e por cada direcionamento. É o que eu lhe peço e desde já lhe agradeço. Amém. Amém.